Olá, sejam bem-vindos ao episódio 38 do Por Que Não Podcast. Por que não questionar os seus automatismos e viver uma vida melhor? Eu sou a Sol Del Carmo. E eu sou Marcelo Oliveira. E hoje a gente vai estrear uma nova modalidade aqui no Por Que Não Podcast, que é conversar sobre seriados e filmes, né? Que a gente acha interessante, que a gente acha que tem boas reflexões, bons questionamentos e coisas né? A gente pretende trazer aqui coisas mais assim corriqueiras, né? Filmes aí que a gente tem no Netflix, Amazon, não aquela coisa, sabe? Nossa, esse filme é puta insight, não sei o que lá, mas acho que muitas vezes desses coisinhas, né? E hoje que é o tema, o Zima Blue, que é uma animação, mas que tem reflexões muito interessantes, né? E a gente tá afim aqui de trocar uma ideia sobre isso. Não sei quem conhece, a série chama Love, Death and Robots. Então ela ficou meio famosa anos passados aí. São episódios curtos, né? Então convidamos quem nunca assistiu a assistir. O Zima Blue é o último episódio da primeira temporada da Love, Death and Robots. 10 minutinhos de episódio, galera. Rapidinho. Então, assim, cola lá, dá um pause aqui. E é super fácil, assim... É super fácil de assistir, só que aí você fica com a reflexão pro resto da vida, e aí estamos aqui fazendo episódio de tantas reflexões que gerou. Não, total. Eu acho que assim, eu recomendo que vejam todos, são muito legais, e são histórias diferentes, são tipos de animações diferentes, e a gente quis se deter a essa Zima Blue porque nos pegou, né, Solicita? Nos chamou a atenção, e é muito interessante como decorre, né? Então, é isso, gente. Se não tiver assistido, dá aquele pause, vai lá, assista, volta aqui, porque resultados de coisas, vamos falar sobre isso. E aí, vamos falar disso, né? Então, acho que o Zima Blue, que é um artista plástico, é um artista, na verdade, um artista, que tem, e é muito interessante, né? Começa o episódio com uma magnanimidade muito grande, é uma grandeza o episódio. Então ele tem quadros muito grandes, ele vai fazendo cada vez maior umas coisas, fala, caraca, assim, né? Megalomaníaco, assim, me passou aquele, tipo, gente, grande assim, o quadro do tamanho, é maior que a Terra, uma hora. Pelo menos foi isso que eu entendi, tem uma hora que ele sai na estratosfera. Sim, parece que o mundo não é o suficiente, o cara vai para o espaço. Exato. E fazer uns quadros gigantescos e que tem uma atração muito, muito grande, assim, a galera vai muito atrás para ver as coisas dele e tudo. E ao mesmo tempo que tem essa admiração de todos, né? Todos vão ali querer ver o novo quadro que ele vai pintar, que ele vai apresentar, qual que é o próximo passo. Parece que do ponto de vista dele existe uma busca incessante por algo, né? Isso que eu ia falar, assim, já podemos falar o que me passou essas Vai coisas que aí? vai, Assim, podemos. não, e PS, assim, né, a gente falando no offline, tipo, mas será que, né, enfim, porque reflexões de filme e livro é um pouco isso, tem a opinião crítica formal, sei lá, fulano que estudou semiótica e fala, e tem como chegou pra mim, e aí se chegou igual a todo mundo, eu sou clichê, foda-se, e se chegou de um jeito que ninguém mais viu, foda-se também, é como chegou pra mim. Então, assim, pra mim esse negócio do rolê, do quadro dele ficar cada vez... Sério, eu adorei que o quadro é maior que a Terra e vai para a estratosfera. O quadro ficar cada vez maior e não acaba nunca. E é um exagero, tipo, completamente desnecessário que o quadro seja tão grande para mim. É tipo, minha visão atual sobre a nossa movimentação incessante no capitalismo por não sei nem o que, velho. Que a gente é tudo maluco, acelerado para ser o melhor, né? Tem uma competitividade muito grande na nossa sociedade para ser o melhor, para ser o maior, para ser o mais foda que todo mundo vai ver e admirar, o maior do mundo, sair no Guinness. E tipo, mas pra quê? Calma, faz sentido? Precisa de um quadro maior do tamanho da Terra, tá ligado? Precisa chegar nesse nível. Ele pinta asteroides, né? Ele sai pintando coisas no espaço. Mas que é muito interessante, porque tem essa questão de que não o satisfaz. Até eu nem lembro se eu anotei essa frase, mas não anotei. Mas ele fala é isso, ele tem uma busca muito incessante por essa grandiosidade, por esse algo, por essa verdade sobre ele, mas que ele não encontra nisso, né? Não encontra nessa magnanimidade, nessa grandeza, nesse exagero,
vamos dizer assim, né? Mais do que tudo é um exagero, e realmente fica muito evidente esse exagero, mas que, e essa é a parte interessante, não, além de muitas, né? Mas uma das partes interessantes, as pessoas se interessam. Para as pessoas, aquilo é sensacional. Fala, puta, que animal. Que talvez é o que a gente muitas vezes busca, né? Busca estar nesse lugar ou ter um tipo de experiência ou algo para dizer para os outros que é grandioso e que agrada os outros, mas que no final das contas ele não estava satisfeito. E ele continuava nessa busca, né? Exato, que para mim dá um contraponto nessa questão de tipo, tô fazendo para agradar o mundo. Para que estou fazendo isso? Que só para agradar o mundo? Isso é um lado. O outro lado me remeteu inclusive ao Ikigai. Gente, no episódio XPTO, vê lá na segunda temporada, não lembro o número. Me lembrou um ponto específico do Ikigai, que é tudo que você fizer na vida, não só relacionado ao trabalho, faça por você, porque aquilo é importante para você. Ele falava no Ikigai, escreva poemas que ninguém vai ler necessariamente, tipo assim, que não necessariamente alguém vai ler. Escreva porque te faz bem, porque aquilo te preenche, você quer fazer aquilo, porque aquilo é importante para você, independentemente, pode ser que venha um reconhecimento, pode ser que não, foda-se, basicamente. E me passou um pouco essa vibe dele, porque ele me parece bem distante, né, na série, assim, no episódio. Ele me parece, tipo, colocam ele num deus, assim, num pedestal. Sim. E E há 100 ele. anos que ele não dava uma entrevista, né? Não falava com ninguém. Exato! Parece que ele tá cagando. Me parece que ele tá exercendo bem esse negócio do Ikigai, assim. Ele tá. Tipo, ele acha que aquilo é importante para ele e ele tá fissurado em fazer aquilo para ele da melhor forma, com perfeccionismo. No Ikigai fala disso. Faça perfeito porque aquilo assim, fazer o seu chá, do seu momento de chá, um ritual perfeito, porque aquilo é legal para você, que você quer. Não porque alguém mandou fazer o Sim, ritual do chá sim. É. perfeito, sei lá. E aí me remeteu a isso. Me parece que ele tá em busca daquilo porque ele acha que é importante para ele. Ele tá meio que foda-se pra galera. Que, by the way, a galera tá amando ali, endeusando o cara. O que eu tava pensando sobre o que você tá falando, e o que eu acho que talvez em algum momento ele também tava nessa vibe, porque ele tava produzindo isso. E aí ele ficou 100 anos em recluso, né? 100 anos sozinho. E aí ele dá a entrevista onde ele conta essa história e faz a última apresentação dele. Uhum. Então, que teve esse tempo de introjeção, dele se voltar para si e falar, não, pera, isso aqui não tá me satisfazendo, tô fazendo uma série de coisas, todo mundo acha animal e não tá rolando. Sim. Uma vez eu vi um cara, mano, faz muito tempo atrás, não sei nem porque eu lembro isso, mas assim, faz uns 15, 20, uns 15, 20, não, 20 não, 15 anos atrás, que eu assisti uma palestra sobre os Beatles, de um cara, na verdade, que era muito fã dos Beatles, ele tava contando coisas dos Beatles, então me lembrou desse show dos Beatles, que eles estavam lá, e aí eles se deram conta de que a voz deles no estádio, o som deles, qualitativamente, na questão de qualidade, era horrível. Mas o público tava adorando. E eles falaram, puta, mas a gente não tá curtindo. Tipo, não é um som que a gente quer fazer. A gente Sim. tem qualidade para mais, mas assim, estão cagando para isso. Uhum. Né? A galera quer, assim, não importa tanto. Então, é muito interessante essa parte onde você se dá conta do quanto, no final das contas, esse fazer para o outro, esse buscar a satisfação do outro, pode não te satisfazer, né? No final das contas. Então, fazer a coisa pura e simplesmente pelo outro, né? Até nesse movimento de se mostrar, de estar aparecendo, esse exagero, essa grandiosidade, não satisfazia o Zima Blue, né? Ele ficava numa busca incessante. Meu, só que assim, conforme você foi falando, é um equilíbrio de polaridades, talvez. Talvez não, assim, acredito que seja realmente, porque eu sinto que a nossa sociedade é muito pautada na necessidade do reconhecimento externo, né? Se não há o reconhecimento externo, a gente precisa de muito trabalho e autoconhecimento para perceber que a gente vale independentemente do que os outros acham, né? É um exercício, eu acho. Só que fomos feitos para oscilar entre a autonomia e a conexão, né? Entre estou sozinho no mundo e sou um bicho social, preciso do outro. E conforme você foi falando, eu fui pensando isso, falando, mas é foda, porque não tem uma fórmula certa. Você precisa de um pouquinho dos dois, eu acho. Né? Eu acho que. Por que eu tô dizendo isso? Porque, sei lá, às vezes
eu venho mudando muito as coisas com as quais eu me relaciono, as temáticas que eu busco, gosto, procuro, né? Nos últimos anos, tô virando mó natureba e tal. E às vezes, dependendo de quem for que tá ao meu lado, não necessariamente está interessado em saber o Ru das ervas aqui, que eu tô mega conectada, curtindo. Então, assim, as ervas fazem sentido para mim, porque elas fazem para mim e eu vou continuar conectada com as ervas. Mas se eu fico com a sensação de que não há ninguém com quem trocar sobre as ervas, por exemplo, não basta 100% as ervas comigo e eu com as ervas, sabe? Porque é isso, a gente é Total. um bicho social, eu quero poder trocar com alguém qualquer, assim, mesmo quem não sabe tanto, não gosta tanto, poder ter a possibilidade de ter um espaço ali né, de oxigenação das temáticas, é importante também. Enfim, então me veio isso agora, de que tipo, não é nem É cá um nem lá. pêndulo, né, é um pêndulo, É, você vai para um lado, vai para o outro, e é interessante que esse episódio mostra muito isso, né, o momento que ele vai para essa magnanimidade, essa expansão, esse tudo, e quando ele volta para si, para entender, chega um momento, e o Zima Blue, ele acham que ele é um humano, mas na verdade ele é uma máquina, né, e aí a mulher pergunta, nossa, eu achei que você era um humano com muitas partes de máquina, não uma máquina que se acha humano. E uhum. aí ele diz, nem eu sei quem eu sou. Então eu acho que ele mostra muito esse movimento de introjeção para se organizar, para entender em tudo aquilo que ele viveu nessa carreira de muito sucesso, o que ficou, o que faz sentido para ele no final das contas, né? Que aí vai entrando nessa fase azul, né? A fase que ele vai do Zima Blue, que ele vai, que tem, é muito interessante o momento que aparece isso pela primeira vez, que é um puta quadro gigantesco de novo, e no meio tem um quadrinho azul, que é o Zima Blue, essa tonalidade do azul. Que não foi ele nem que nem deu nome, né? Eu assisti várias vezes, por isso que eu tô bem fresco a coisa na minha memória. Sim. Foi uma indústria, ele falou, uma indústria de Tipo um tinta deve ser. Pantone, né, da vida. Exatamente. E aí isso começa a crescer nele. Interessante, às vezes como uma pergunta dentro da gente, né? Tipo um questionamento, puta, e tal coisa? Pá, e é pequenininho, né? É a pulguinha que a gente sempre fala. Sim. Ah, e fica lá, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o azul vai aumentando, 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 né? Não, e assim, a simplicidade não condiz, tipo assim, pode ser simples e complexo ao mesmo tempo, porque esse negócio da pulguinha, às vezes quanto mais simples é a pergunta, mais difícil é de responder. Você tá aí? Porque você Tô travou. aqui, tô aqui. Tá. Só pra saber se eu tô falando sozinha sobre as ervas. Zoeira. E aí, porque é isso, assim, quem eu sou, né? Ele falou, nem eu sei quem eu sou. Quem é você? Quem é o Marcelo? Quem eu sou? Porra, essa pergunta é simples e complexa para um caralho. Me remeteu a um vídeo que eu vi outro dia, e aí eles tentam responder isso cientificamente, entre aspas, mas que não dá. Que ele falou: o que é você? Porque você é. Tipo, você não é você, você é um conjunto de órgãos e tecidos e células e átomos e moléculas, né? Assim, vai diminuindo. Você é um monte. Você é todas as suas células. Porque se tirar todas as suas células, você não existe mais. Se morrerem todas as suas células, você não existe mais. Então você é todas as suas células. Mas e aí quando você troca transfusão de sangue com alguém? Você tem um pouco de você no outro? Você não é mais você. E aí eles tentam por várias maneiras diferentes definir o que é, até quando é a gente, até quando não é mais. E tipo, não dá, tá ligado? Pra definir, e vai ficando cada vez mais complexo quando você envolve alma, personalidade, energia, espírito, qualquer Sim. dessas coisas. Então, assim, quem eu sou? Eu sou o que o mundo acha de mim, ou o que eu entrego pro mundo, ou o que eu fiz até hoje, ou o que ele vem fazendo nos últimos 100 anos, ou tipo, socorro, Sim. eu fiquei Não, e é só de interessante, é um debate, ó, antiquíssimo, né? A exato, metafísica estuda muito isso, né? exato. Aristóteles, esses caras lá. Você lembra de você nunca se banha num rio duas vezes? Já Não viu essa sei. frase Heráclito? Acho que é Heráclito, sei lá. Os gregos antigos Aham. também se debruçavam sobre essa questão. Uma coisa que eu gosto de pensar em relação a isso, que Heidegger traz muito, e eu venho estudando mais, é que a gente é sendo. Então, não é como se a gente fosse algo e a gente buscasse uma essência nossa. Ah, não, pera, eu Uhum. preciso saber quem eu sou lá, Descobrir. descobrir, tá lá, eu preciso cavucar em, puta, esse sou eu.
A gente é sendo, então o Zima Blue, ele foi fazendo coisas e foi sendo aquilo, e com o tempo ele foi traçando esse caminho, o caminho foi se fazendo ao caminhar, né? E você poder até parar muitas vezes para se apropriar dessa própria história sua, né? Porque não é uma coisa que pode ser, né? As coisas podem só nos acontecer. Mas quando a gente para conseguir se debruçar sobre esses acontecimentos, eles viram realmente experiência. Eles viram parte desse sendo nosso ao longo do tempo. E é muito interessante, porque o Zima Blue ele faz isso, ele fica 100 anos para refletir. Acho que assim, o seriado também, não mais do que anos ou não, mas ele tem um momento, ele tem esse momento que ele para refletir sobre tudo que estava acontecendo, para até entender para onde ele quer ir, né? Esse é o ponto. Sigo nessa direção, continuo fazendo isso que eu estou fazendo, ou vou para outro lado, né? Remete isso que você foi falando, por um lado, você vai sendo, você é sendo, né? Você vai sendo conforme você vai sendo. Mas me remeteu ao ponto da pausa, que a gente às vezes comenta, porque também corre-se o risco de ir sendo no automático, né? Você vai vivendo o que foi, conforme foi te empurrando, a boiada foi te empurrando, né? Que acho que é o que a gente sempre fala aqui, da profissão, tal, 17 anos você escolheu um negócio, vou casar, ter filhos, morrer. Assim, tipo, pare um momento, exato, tenha este momento de pausa e de contemplação que pode durar 100 anos ou 5 minutos todos os dias, uma vez por mês, uma vez por ano, foda-se quando você vai fazer, para parar e olhar de fora, eu acho, né? Tipo, tentar sair um pouco, colocar perspectiva no que você vem sendo e fazendo e construindo. É isso, para só simplesmente olhar de fora, por um momento. Porque porque ele estava na fúria, né, do quadro cada vez maior e tal, e aí, tipo, pera, por que eu tô fazendo isso? Tipo, às vezes, mesmo que ele tivesse, às vezes ele tinha o objetivo, fazer um quadro 50% maior. Quando eu atingir a meta, vou dobrar a meta. Talvez ele tivesse um objetivo, mas ter um objetivo não quer dizer que faz necessariamente sentido. Às vezes Que é foi muito. naquela direção, né? Exato. Então, tipo, para um momento para ver o que está acontecendo, né? Se permitir parar. Você travou. Sim, não, tô aqui, tô te ouvindo. Então tá bom. E a pergunta vai crescendo dentro dele, a questão, mais do que a pergunta, né? O azul vai crescendo nos quadros dele. O azul começa como um quadradinho, e aí vai tomando cada vez maior, uma parte maior dos quadros dele, até que chega um último quadro, onde é tudo azul, é só azul. E aí é a parte que ele começa a pintar todos os asteroides de azul, tudo vira azul. Porque parece que, é interessante, né, que chega em dado momento da nossa vida, podemos chegar nesse momento, onde a questão, a coisa, o estranhamento, sei lá o nome que a gente pode dar, vamos dizer assim, ele grita, como o quadro era tudo azul, tipo, a questão tá posta, tá ali, escancarada. E aí é o momento que ele se retrai para falar, não, vamos pensar nisso, né? Tá aqui gritando. E de que maneiras a gente não ouve ou na verdade, em dado momento a gente chega nessa situação onde as coisas ficam gritantes para que a gente pare para pensar, né? A gente falou, acho que no episódio da Era da Técnica, eu falei do sofrimento, que é para mim é um momento onde parece que as coisas se colocam de uma maneira onde você, puta, eu preciso olhar para isso, tô sofrendo. Tipo, o azul é gigantesco. Não dá para eu continuar o dia sem olhar. Quer dizer, talvez a técnica nos dê condições, remédios, maneiras, técnicas para não olhar para esse azul que está gritante na nossa frente. Nossa, eu tô fazendo tantas sinapses que eu não tô, na verdade. Que eu tô, tipo, nossa, eu tava tipo, caramba, são muitas reflexões que gera esse episódio, sério. Tipo, e o fato, me veio assim, porque me dá a sensação no episódio que as pessoas que estão admirando os quadros dele
não tem nem um pouco dessa ciência. Me dá a sensação de que elas estão lá, é isso que você falou, festejando, é tipo marketing, sabe? Não importa o que ele faça, ele já virou famoso, tipo, Steve Jobs, qualquer coisa que ele fizer, tipo, vai ter É, um bando lá, o Rua adorando, nem pararam pra... É isso, nem pararam pra... Nem sei se isso é relevante, mas me deu a sensação de que aquela plateia lá tá só acompanhando. Chega uma hora que você admira, as pessoas você nem sabe nem por quê. A pessoa virou famosa, tudo que ela faz é válido, mas assim, e algo que alguém menor, alguém que não é o Zima Blue, talvez fizesse um negócio, um quadro azul, questionador igual dele, e a galera não ia nem olhar, não ia nem ver porque não é o Zima Blue. Enfim, me veio esse negócio agora de fama versus não fama, sabe? Ou sim. marketing, enfim. Que é aquele caso, né, que acho que já aconteceram alguns de cabeça. Penso no Robin Williams, deixa eu ver um outro humorista, o cara do Hermes e Renato também, que eram pessoas que trabalhavam com humor, faziam as pessoas rirem, mas lá dentro tinha uma depressão muito profunda, né? E estavam num sofrimento muito grande, que ninguém via. Na real, era esses aplausos aí que não satisfaziam, que é isso, para ele, para o Zima Blue, a questão não era essa, tipo, isso ele já tinha como dado, né, como conquistado de certa maneira, mas era outra questão, e a questão e é muito interessante como vai se encaminhando, né, ele chama, e eu fiz questão de pausar para ver o que estava escrito, porque quando a repórter no começo vai entrevistar ele, ela tá com um convite, Sim. e aí eu pausei para ler esse convite que está escrito. E aí ele está convocando ela para ir em 2 horas, me encontre em tal lugar, não traga nada. Não traga câmera, não traga fotos, não traga nada. Só, tipo, vem. E aí a primeira coisa que ele fala, eu quero que você me ajude a contar a minha história. Uhum. Então ele já faz esse apelo a aí em direção oposta. E é uma sociedade bem tecnológica, né? Que passa ali o Zima Blue. Então ele já faz esse apelo ao oposto, à simplicidade, ao venha me ouvir, o contato humano aqui, ó, me escute e me ajude a contar a minha história. Mais do que trazer uma câmera, me aplaudir ou mostrar para todo mundo, aqui a questão é outra. E aí ele introduz, né, a questão dessa do que ele o que a origem dele, de onde ele veio, que acho que isso também é muito interessante, né, que ele começa sendo um limpador de piscina. Ele é uma máquina que limpava a piscina e tinha uma tarefa muito simples, que era limpar a piscina. E aí a dona dele, pouco a pouco, foi fazendo essa evolução para que melhorias, e ele foi se tornando mais consciente. Eu até notei. Ele foi se tornando mais consciente, mais vivo, mais eu. Aí é na hora que ela se dá conta, ela fala: nossa, caramba, você então não é um humano, você é uma máquina. E aí ele fala: nem sei o que eu sei, o que eu sou hoje em dia. O que me remete a esse momento também de é nós no futuro, né? É para lá que estamos indo de um jeito ou de outro. Quanto mais a gente vai para lá, mais eu quero morar num campo de arroz, porque assim, pensar que meus é isso, tipo, as criancinhas lotado de celular, lotado de a gente implantando chip no cérebro para procurar no Google, no cérebro, tipo, é para lá que a gente está indo. É isso, o Sapiens fala sobre isso, né, gente? Final do livro Sapiens, é o spoiler, é isso, ele fala assim, a próxima espécie, Homo sapiens é a última espécie humana, a próxima espécie vai ser essa em que a gente está migrado com os androides e a gente não sabe mais quem a gente é direito, e que vai gerar uma espécie bizarramente superior, porque é isso, se você é uma máquina, você nada, você vai para o espaço, você faz o que você quiser, skills que um humano de carne e osso biológico não tem. Ai, nem me fale, Sapiens é outro livro que a gente pode falar outro dia, porque vieram Sim, outras mil nossa. brisas, mas me remeteu muito a isso, tipo, aí as pessoas nem sabem se você é um androide, se você é uma pessoa, quem você não é, as coisas vão se perdendo, a personalidade vai se perdendo, e aí esse que é a brilhante momento, né, que para ele volta a ser um limpador de piscina. Ele volta à simplicidade das coisas. Ele percebe, depois de quadros maiores que essa esfera, que menos é mais. Não existe à toa esse clichêzinho, menos é mais. Porque ele estava no mais, no mais, no mais. E aí, tipo, na verdade, talvez é menos. Talvez é menos. É querer Sim. menos. Para mim, me remete muito ao minimalismo, assim, é querer menos. É incessante a busca dele, assim, depende da gente, né? Assim, quando que a gente vai parar? Quando que a gente vai estar satisfeito com tudo que a gente tem na vida? Com tudo que a gente alcançou na vida?
meio que sim, cabe a nós ficar satisfeitos e contemplativos e gratos sobre as coisas, ou a gente tá para sempre buscando algo que a gente não sabe por quê, uma inquietação, uma insatisfação, sendo que a gente já tem um monte de coisa, velho. A gente já tem. Tem aquela frase: muita gente gostaria de ter os problemas que você tem. Eu sei, enfim, dá para abrir para mil jeitos isso, né? Claro que a dor de todo mundo é genuína, mas assim, é isso, a gente tem muita coisa e não percebe. Já. E a gente tá sempre insatisfeito, inquieto, enfim. Foi para vários lugares Sim, esse, sim, é. né, esse rolê final. E eu acho que é interessante, eu fiquei tentando observar, né? Porque pode ser também como a gente pode encarar como, então a simplicidade de ser um limpador de piscina, de algo muito simples sabe, algo bem assim, Primitivo, bem entre primitivo, aspas. é onde está a felicidade, né? O que devemos buscar. E eu acho que, assim, na minha visão, como eu vejo, não é sobre isso exatamente, mas é sobre para ele, é isso, ele conseguiu na história dele entender, compreender melhor e falar: puta, isso aqui para mim é o caminho. É voltar para onde eu estava. Eu consegui conhecer várias coisas, consegui entender, viver várias coisas e, cara, diante de tudo isso, eu quero ser um limpador de piscina. Uhum. Eu não quero toda essa grandiosidade que eu estava buscando, que não me satisfazia, né? É interessante quando ele pula na piscina, nossa, era muito da hora, né? Ele vai, todo mundo tá lá, puta plateia gigantesca, e aí ele pula na piscina, e aí quando ele pula na piscina, ele vai explicando que ele vai desligando todas as funções. Como é que é? Ele vai desligando todas as funções mais complexas Isso, dele. É. isso. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Depois, olha essa cena pensando na meditação. Que é muito parecido. O que ele estava fazendo você se desprende desse pensamento, dessas coisas complexas, e se fixa no simples, no que está ali, no que está Uhum, acontecendo, sem, uhum. sem muitos raciocínios, sem muitas coisas, sabe? Eu vi por essa maneira, também achei interessante, porque poder ter esse momento onde você desliga de tudo isso. Não que seja um estágio final da nossa vida, não, então temos que chegar nisso. Mas a importância desse momento, de sair dessa superestimulação, onde esse racional impera, e poder ter esse momento mais de uma conexão sem essa complexidade toda, sabe? Sim, sim, super. Você foi falando para mim, me veio isso também, assim, porque você falou de meditação, né, eu ia falar de chegar na nossa essência. É paradoxal, gente, mesmo, porque você falou no começo, não é que tem uma essência nossa a ser descoberta, mas me remete também um pouco a isso, é tipo você tirar as coberturas da mente racional, do ego que controla tudo e tudo é megalomaníaco e tal, se desfaz disso um pouco, né? O que tá ali como essência? O que tá ali como alma, espírito? Sei lá, é tipo, esse negócio é muito maluco. Ou voltar-se para si, né? Tipo, volta Sim, para você. Em vez de estar olhando para fora, é, e é ele nesse movimento magnânimo de coisas, isso aqui lá, volta para si. Mais do que buscando uma essência, é esse movimento de voltar para si. Fala, sim. pera, vamos lá, o que está rolando aqui, diante de tudo isso, né? E diga. Exato, e que pode, como você disse, não é necessariamente assim, mas é a quebra de paradigma que ele fez com mostrar que, inclusive, o que para mim faz sentido, para mim, Zima Blue, faz sentido, é abrir mão de tudo aquilo que admiram em mim. É abrir mão de tudo aquilo que falam, todo o status, né? Toda a conquista que se teve ao longo de uma vida, todo esse rolê adquirido, bom para o ego, bom para várias coisas, para ele, inclusive, é disso que eu quero me desfazer. Na real, sorry, galera, sorry desapontar a todos e todas vocês, mas para mim não é isso que Sim, mais quero, não é isso que mais faz sentido. E tipo, da hora, precisamos de mais umas blues, abrindo mão exato. de um negócio que a gente, como coletivo, meio que parece que admira. Mas será que é isso mesmo? Ou todo mundo admira porque todo mundo admira? Finge que admira, sei lá, entendeu? Assim, o que realmente faz sentido, claro, para si.
Até em questão de profissões agora isso me veio também, né? Porque até no próprio seriado, no exemplo do seriado, tipo, um artista foda, famoso, de quadros bilionários, querendo ser um limpador de piscina, e o quanto que no Brasil, da forma que é constituído, por exemplo, se tem preconceitos com profissões específicas, né? Que acho que numa Europa mais desenvolvida, óbvio, não tem tanto. Você vê qualquer tipo de pessoa sendo bombeiro, sendo gari, na Austrália, sendo whatever, e aqui tem uma hierarquização de profissões, e de tipo, é isso, o cara poderia ser artista plástico, poderia ter bilhões, e ele escolheu voltar a ser limpador de piscina, porque para ele é muito mais da hora. Me vê isso também agora. Tipo, Total, tudo é digno, é você com você mesmo, é o que faz sentido para você, foda-se, né? E eu vou trazer dois exemplos, dois casos reais. Um muito próximo a nós e outro nem tão próximo. Michele, né, uma pessoa que a gente convidou aqui, que saiu de diretora para ser paisagista, para mexer com planta, com terra, né? Você fala, pô, como assim, né? Você tá ganhando super bem numa empresa, diretora, não sei o que lá, você vai mexer com planta, você vai fazer jardim. É uma maneira de olhar isso, né? Sim, sim. Externamente, né? Mas a gente pôde ver nesse episódio o quanto fez sentido para ela, o quanto fazia sentido essa mudança de direção, né? E tem um que chama Nico Rosberg, um piloto de Fórmula 1. Que acontece? Há uns bons anos, há uns 6, 7 anos, tem uma equipe, que é a Mercedes, que ganha todos os campeonatos. E o Hamilton, que é o maior campeão de todos os tempos, empatado em número de campeonatos com o Schumacher, mas em vitórias é o maior de todos, em pole positions também. Você vê, parênteses, você vê que a pessoa gosta, tipo assim, você Gosto pra falou mini caralho. grego nos últimos 10 segundos, eu fingi que entendi, Mas que enfim, sei era quem só pra é. dizer que tem um Sim. cara muito foda, que é o Hamilton, que ganha tudo. Esse ano ele tá quase perdendo, mas... E teve uma pessoa que conseguiu ganhar dele em todos esses anos, que foi o Rosberg, que era o companheiro de equipe dele, que em 2016 ganhou o campeonato dele. Tirou o campeonato dele. E o que o Rosberg fez logo em seguida? Ou seja, era um cara que estava hegemônico, o Hamilton, um grande talento, assim, um dos maiores da história. Foi derrotado pelo Rosberg. Então você fala, puta, esse cara conseguiu, ele pode, né? Pô, quanto que ele consegue mais pra frente, né? O cara aposentou, ele ganhou e se aposentou. Saiu da Fórmula 1. Nunca mais. Então, você fala, como assim, né? Tipo, porra, o cara tinha um futuro pela frente, brilhante, o cara sensacional, conseguiu derrotar o melhor de todos. Tem tantas coisas envolvidas nisso, olhando Sim. externamente, pode parecer algo, puta, como assim, né? E a gente se prende a esse externo. A gente acaba vendo valor nesse externo. E aí é aquele pêndulo entre estamos em sociedade, vai para dentro, vai para fora, e que eu acho que é um movimento importante, né? De poder ter esses dois momentos. Não se trata de um isolamento, porque ninguém é impossível ser feliz sozinho, já dizia. Quem Alguma dizer música. alguma música, eu tô com medo de errar aí, mas acho que é Tom Jobim, mas posso estar errado. É impossível ele sozinho, mas também o quanto essa felicidade a gente deposita nessa expectativa do outro. Super. E não, acho que nem para mim não é nem felicidade, né? Porque para mim felicidade é uma emoção, certamente irá embora, mas um termos de satisfação, né? Contemplação mesmo de vida, realização. Só que isso precisa ser repetido e falado inúmeras vezes, quantas forem possíveis, porque não é que é fácil. Não é que é fácil, tipo, mesmo sabendo. A gente se apega muito no externo. Não ligue para o que os outros pensam. Não dá. Ou ligue menos. É assim, é o exercício de constante reavaliação e olhar. Tô olhando muito para o outro, muito para mim. Dia seguinte, muito para o outro, muito para mim. Dia seguinte, passou 3 meses, achei que estava olhando muito para o outro, mas tô olhando muito para mim. Achei que estava olhando muito para mim, estou... tipo assim, não, né? É constante, assim, é para sempre a construção e desconstrução. E E muda de assunto, né? Vamos dizer assim. Às vezes você se importa com uma coisa, depois de um tempo com outra coisa está se importando, exato. né? Vai fluindo, né? São coisas que vão nos tocando em diferentes momentos da vida, né? Tipo, tem momentos que tocam mais alguma coisa. Você fala, você tá mais sensível àquilo e a opinião alheia em relação àquilo te toca mais, né? Super. E depende. E eu acho que é muito difícil remar contra a maré também, né? Porque é isso, se a maior parte da sociedade valoriza X, você remar contra essa maré e não ligar, tipo,
no fim das contas, você talvez dependa até de outra da tribo. Cadê a tribo dos que também não ligam para isso, né? É importante ter ali algum tipo de conexão social, mesmo para ir contra, seja lá qual É mainstream a você está indo tribo por que contra. não? Exato. Exato. Tipo, no... Você tem uma ideia, já ouviu falar de eco-anxiety? Não, Ansiedade de ecológica, como se eco. Ah, fosse. de eco de ecologia, tá, Isso, tá. eco-anxiety. Tem super crescendo isso, que é o ponto de pessoas que são, sei lá, valorizam a questão ecológica, ambiental, sustentabilidade, que valorizam muito isso, se aprofundam nisso, entendem em suas vidas, têm uma visão de mundo em que entendem uma seriedade na qual estamos passando com o planeta, entendem que a maior parte dos sei lá, governantes, de quem rule the world, não está fazendo o suficiente a respeito disso e dá uma ansiedade de tipo, cara, eu estou vendo o mundo acabar e eu sou só uma pessoa. E Não fudeu, tenho eu tô poder vendo nisso minha vida tudo. acabar, exato, tipo, dá um desespero. E e tem várias meditações para eco-anxiety, tá realmente super. Enfim, é que eu tô dentro desse nicho, então para mim isso vejo isso muito grande acontecendo. Não só dentro desse nicho, como dentro dessa paisagem. Você está nessa ecologia aí, não tem como negar, né? Olha Estou aí. aqui abraçando minhas irmãs para me conectar mais com elas e com os íons negativos maravilhosos que elas têm para nos oferecer. Socorro. Então, uma das coisas, tem muitas meditações para ajudar com meu Deus, com Ansiedade, eco-anxiety. talvez a Isso tradução. aí. É isso aí. Que uma das principais coisas que se recomenda é você se envolver com comunidades locais, ONGs, whatever, outros fulanos que pensam igual você, para você ter a noção de que você não está sozinho, de que na real tem ONGs, meu, puta, se matando para trazer à tona os desmatamentos do Pantanal, que é tudo por causa da pecuária, para, tipo, galera que vai, pra você ter uma ideia, tem anônimos dentro das ONGs, tipo, tem pessoas que trabalham na ONG que precisam ser anônimas, porque senão a pecuária abate, olha eu, a pecuária vai atrás É, e vai atrás dessas pessoas, tem várias investigações fodidas rolando embaixo dos panos, porque é o interesse do sistema mainstream que não se põe à tona essas coisas, porque se o mundo inteiro tiver a consciência que vai se criando, algo será feito a respeito, mas aí não é interesse. E aí uma briga, uma treta. Mas é mó legal, porque você fala, porra, mano, da hora, tem alguém arriscando a vida lá no meio do Pantanal dos negócios para tentar desmascarar os agropecuários. Beleza, vou apoiar essa ONG então, que daqui da minha casa eu não mudo o mundo, mas eu posso ajudar a ONG, eu posso ajudar quem tá um pouco mais na frente. Tipo, é isso, e aí dá essa sensação de pertencimento. Então é sim. importante você ter algum tipo de. Né, não é foda-se o que o mundo inteiro acha, vivo sozinho, porque não vivo. Wilson, voleibol, está aí. Sim, eu fiquei Né? pensando, fiquei refletindo sobre esse ato falho que você cometeu, sobre abater pessoas. E não seria abater pessoas no final das contas, né? A mesma lógica que abate um animal e cria essa indústria, que no final das contas tem esse movimento predatório com a natureza, que no final das contas está acabando com a gente mesmo. A gente está E se abatendo no final. vamos, já que joguinho de palavras, por gentileza, a palavra desumano na tela. Desumano. Que desumano fazer isso. Não, que humano fazer. É só os humanos que torturam animais de graça. É só humanos que torturam outros semelhantes da mesma espécie e matam de graça. Tipo, a natureza inteira ela só tá num sistema de ciclo da vida Rei Leão. Tipo, ela só tá ali se equilibrando. Você tá aí? Tô aqui, tô aqui, Tá, tô ela só aqui. está se equilibrando suas pragas, seus predadores e se mantém em equilíbrio. O Covid está aí para equilibrar nós, que somos uma praga, então vem um predador e acaba com a espécie que está se proliferando extra. O humano é o único ser que faz de graça umas maldades, né? E não precisa nem ser psicopata para isso. Então, assim, que péssima piada, inclusive. Mas é isso, assim, desumano não faz sentido. Desumano não faz sentido, porque tudo que a gente diz que é desumano fazer, é só os humanos que fazem. Tipo, a gente olha Sim, olha sim. quão antropocêntrico o rolê é e a gente não percebe, tá ligado? A gente é isso, vocabulário. Somos melhores do que os outros, tal. Quem não imagina, o leão atrocida você, arranca seus pedaços, tudo isso é desumano. Velho, a gente é muito mais humano que o É, leão. o que eu pensei, eu venho pensando sobre esse imperativo da natureza. Vamos brisar agora, já estamos brisando, vamos brisar. Porque eu acho que no fundo de um discurso ecológico, vou colocar um contraponto. Ai lá, ai meu Deus. Existe um imperativo de que a natureza é absoluta e de que ela, vamos dizer assim, é o fim máximo a se buscar, né?
E que, por exemplo, você falou até desse caso, na verdade, existem casos onde existe um movimento predatório de animais que não visam a alimentação. Mas não se compara a 7 bilhões de humanos fazendo. Com certeza. E acho que a questão a gente pode parar para refletir sobre isso, para pensar sobre o que a gente está fazendo, né? Então não se trata também, acho que mesmo que na natureza isso se apresente em alguns casos, é um animal. A gente tem, acho que, algumas capacidades que o animal não tem. E aí a gente pode parar para pensar sobre o que a gente está fazendo. Essa é a questão, né? E é o que a gente mais, assim, faz aqui juntos e tenta incentivar, né? É que esse movimento de você parar para pensar, né? Super, super. Super parar para pensar. Para mim é isso. Para mim é isso. E que tem muitos temas sobre os quais simplesmente não paramos. Simplesmente tão automáticos. Sim. Simplesmente tão automáticos. Tipo. Mas, enfim, é isso. sobre plantas e natureza, dá para fazer um episódio inteiro sobre. Temos que fazer. Acho que vai dar um tema interessante. Eu ando pensando algumas coisas sobre, e temos que falar. Algum dia a gente se propõe a isso, de repente, ainda nessa temporada. Sim. De falar sobre isso, sabe? Total. Já fui embora várias vezes, mas vou segurar pra gente tentar ficar no Zima Blue, que já não é mais. Exato. Mas olha com... E eu acho que isso, assim, em dado momento, no comecinho desse episódio, você falou sobre ter umas brisas e que essa brisa podia ser óbvia ou não, alguma coisa assim. Você falou algo nesse sentido. E acho que eu já cheguei, inclusive, a falar sobre isso no episódio da Era da Técnica. A arte, acho que muito se trata disso, se trata sobre o que suscita a partir daquilo, né? Então aqui a gente não tinha uma pretensão de destrinchar tecnicamente o Zima Blue, ou o que quis dizer o autor, pouco importa. Sim, na real, o que importa é o que chegou pra gente, como a gente foi afetado por aquela história, e o que a gente pode tirar disso, que a gente vai, para onde a gente vai a partir disso. Então, nesse sentido, realmente não existe, não é uma frequência de certo ou errado, ou da hora, nossa, que insight legal esse, nossa, isso aqui foi meio bosta. Na real, é o que suscitou, é o que vai surgindo a partir daquilo. Sim. E poder fazer isso a partir da arte, isso que é o legal, né? Poder, mais do que racionalmente, né? Só de um entendimento, né? De algo assim, né? De tópicos, pontos, assim, mas é brisar. Essas brisas que vai para um lado, vai para o outro, você reflete, você volta, você, caraca, olha isso aqui, insights, coisas do tipo, né? Exato, que você nunca, que chegamos em lugares que talvez nunca teríamos parado para pensar, na real. Que é o negócio do... É isso, parar para analisar o Zima Blue, parar para brisar em cima do Zima Blue, parar para refletir em cima de que reflexões saem daí. Dá para refletir em cima de tudo, né? Se você for... É isso, é o negócio lá, a pergunta, quanto mais simples, quem eu sou? Porra, esses caras aí que falaram da troca de células, transfusão de sangue, você deixa de ser você, não deixa? É você ir indo, ir indo. Ir indo para onde as ideias... Sabe uma autora que eu tô flertando há um bom tempo? Clarice Lispector. O que tem Clarice Lispector? Né? Não. Então, sim, ela escreve em português, assim, magnífica, já ganhou prêmios, já tô chutando aqui, posso estar falando errado, mas acho que ganhou prêmios no Brasil, Jabuti, enfim. Eu não sei se chegou a compor a Academia Brasileira de Letras, mas ela é ucraniana, o que é mais curioso. Nossa, bem distante. Ucraniana. E ela tem muito disso, Sol, de pegar uma cena do cotidiano, uma coisa simples. Simples. E ela cria, a partir disso, muita coisa. Então eu tô com um livro que é A Paixão Segundo o GH, que minha professora indicou, e eu tô querendo muito ler esse livro. São contos ou ela são histórias? Acho que tem não sei se tem contos, mas são histórias. É romance. Sim. E assim, em geral, vários que eu já vi, tem A Hora da Estrela, tem um outro que é
uma mulher tem um insight num bondinho, e aí depois disso muitas coisas vão vindo, e sabe? Então é muito interessante, e vai nesse sentido, de coisas simples do dia a dia, o que depende daquilo, né? Não, e você falou agora, eu achei que você ia falar, na verdade eu não achei que você ia falar, mas me lembrou que eu já mencionei algumas vezes, como ela chama, meu Deus? A da mulher que corre com os lobos. É... Não Ai, sei o fugiu o nome. nome dela. Isso aqui é Píncola Estes. Clarissa Píncola Estes? Agora eu fiquei com Clarissa porque você falou. Enfim, Píncola Estes, todo mundo sabe aí, dá um Google. Ela pega histórias tradicionais ao longo do mundo, histórias do povo da Ucrânia, do povo da puta que pariu a 4, histórias. Então, assim, histórias têm, como você disse, é a arte, né? Então tem muitas semióticas aí, muitos por trás do que são os 3 porcos, cada um de uma cor. Tipo, tem um porquê, quem criou. Ela ajuda meio que a desvendar esses porquês, mas na real expande, é isso. Não tem um único porquê do porquê que o porco é vermelho. Ela vai indo e é isso, assim. Ela expande para os nossos. Ela é psicanalista, acho que junguiana, fodida, assim, muito profunda, toda dos arquétipos. E ela destrincha as paradas de um jeito que você dá nó, assim, dá nó. Tanto que tem podcast, não sei quem conhece aqui, podcast para discutir os capítulos do livro dela. Tipo, em círculos de mulheres é isso, assim, muito. Porque é tão maluco, o negócio vai para tantos lados e ao mesmo tempo reverbera com todo tipo de gente, você tira vários insights, é isso, tem podcasts para discutir os capítulos e as reflexões que saem. Às vezes de coisas simples, é isso, tipo, ela traz um comportamentinho que parece inocente, que parece ao acaso que a gente tem, que muitas mulheres têm, e vai saindo uns porquês por trás de umas coisas e você fala, caralho, velho, explodi minha mente 20 vezes. Nossa, recomendo fortemente. Nem sei como a gente está chegando nesse assunto, mas é isso, assim, é poder brisar. Não, e voltando pro Zima Blue, é aquele pontinho azul naquele quadro gigantesco, que do nada ele surge, tum, Sim. Opa, tem algo diferente aqui. Não é só um quadro mais grandioso, tem um azulzinho. Sim. Pera, o que aconteceu? E aí começa. E depois que começa, não para, né? Super. Nossa, e essa é a graça, na real. Sim. Essa é a graça. Poder viajar muito louco. Sóbrios. Essa é a graça do rolê também. Poder, não precisa, gente. A gente não pode, mas não precisa. Ai, caramba. Muito bom, rendeu, hein? É bastante. Isso. Curti bastante aqui conversar sobre o Zima Blue. Vamos fazer mais, né? Agora, se você chegou até aqui sem ouvir meu filho, minha filha, se assistir, quer dizer, vá lá, por gentileza. Juro que vale a pena, porque vai sair outros insights aí que a gente nem pensou. E manda pra gente. Puta, tive um insight da hora. Ou, nossa, vamos falar sobre tal seriado, tal filme. Sim. Também mandem pra gente, que a gente adoraria ter sugestões para coisas novas pra gente assistir e falar sobre, né? Temos a nossa listinha aqui de preparo, mas sempre abertos para novas reflexões. Exato. Animal. É isso, então? É isso, então. Para quem quiser nos acompanhar, @porquenãopodcast no Instagram, em todas as suas plataformas favoritas de podcast, no YouTube, para ver as nossas caras e bocas e o fundo com as minhas irmãs aqui. Venham ver minhas irmãs. E eu que fui agraciado olhando essa paisagem, quando você estava olhando um armário aqui atrás. Tem uma plantinha. Foquei ali na. Sei lá como ela chama. Eu ia falar que aqui só aparece ela, mas em casa tem várias plantinhas. Sim, várias lindas. Tem que botar mais aqui atrás, tem que enfeitar meu cenário. Faz um fake fundo de planta, sei lá. É verdade. Não, tem que ser verdadeiro. Vou botar umas plantinhas. É isso. Maravilha. E por que não, né? Por que não? Até a próxima, gente. Tchau.